E como você perguntou para o Rodrigo, né, como pastores, né, como que a gente enxerga? Porque às vezes nós não somos vistos, os pastores, como pessoas, né? A gente está sempre dando suporte, a gente sempre está dando uma palavra e às vezes a gente está precisando de uma palavra. Nós é quem estamos precisando de uma oração. Mas quantas vezes a gente, né, coloca os problemas aqui nas costas e a gente vai ali, veste a vestimenta de soldado e vai para a guerra, porque a gente sabe que o Senhor ele tem nos capacitado e a gente está numa batalha, realmente pessoas estão ali necessitadas do nosso posicionamento. Mas nós também somos seres humanos, né? E infelizmente nem todos têm o discernimento, né, a maturidade para saber lidar e separar que são pessoas que agem às vezes até pela imaturidade. A gente não pode nem culpar, porque um líder às vezes ele também está sendo imaturo porque ele não teve um preparo, ele não teve um cuidado. E porque ele foi forjado daquela forma, ele tenta implantar. E sendo que tudo aquilo que ele não teve, ele pode oferecer, né? Porque tudo aquilo que eu não recebi, eu entendo que se eu proporcionar a alguém, a pessoa ela não vai precisar passar pelo mesmo caminho que eu percorri. A gente vê um livro que ele é escrito ali em 100, 200 páginas. Para uma pessoa contar a biografia, contar todos os testemunhos que ela viveu, foram muitos anos de dor, foram muitas feridas curadas. E a gente senta, às vezes, em um dia você consegue, né, receber todo aquele conteúdo que foi uma vida vivida e compartilhada. Então, a gente tem que saber separar, né, que o homem, ele continua sendo falho, por mais boa intenção que ele tenha. Porque, muitas vezes, né, ao dar esse direcionamento, olha, não tenham filhos, ou renunciem, ou estejam mais disponíveis, às vezes a ideia ela é boa, a intenção ela é boa, né? Não tem a maturidade ou discernimento, mas saber separar, porque se a gente não tivesse esse discernimento de Deus para separar, hoje a gente não estaria aqui hoje compartilhando a nossa história, porque a gente estaria destruído por uma mágoa, por um sentimento. E quantas pessoas nós conhecemos que um dia foram tão usados. Quantas famílias deixam de existir? Quantas famílias, pessoas, homens e mulheres que quando abriam a boca, eram usados de forma tão maravilhosa e porque foram feridos. Pastores feridos dentro da igreja, hoje não cuidam de rebanho e perderam o seu principal rebanho, que foi a sua casa. Sua casa, você sabe que você falando, veio à mente aquele filme que está bem alto no Brasil Paralelo, que é o Oficina do Diabo. Eu já assisti esse filme umas 4 vezes, porque a gente, como empreendedor, pastor, vendo muitas questões, muitas estratégias ali, e avaliando como que o diabo lida com cada situação. E tem um momento interessante que ele fala para um dos liderados dele, quando eles estão ali vendo que estão perdendo uma alma. Ele fala assim, presta atenção nos hábitos do cliente. Tudo é questão de método. O diabo falando, né? Um filme, o diabo falando pro assessor dele e investir na vida daquele menino. E ali, vendo cada ponto estratégico, conversando com meu esposo, de como ele lida, eu falo como ele investe a longo prazo. E aí ele fala pro liderado dele, fala assim, calma, é a longo prazo, senão você vai assustar. Se você apertar ele agora, pode ser que ele corra pro concorrente, né, falando de Deus. E aí ele começa a avaliar. E aí quando você traz essa história e a gente vê como o inimigo ele é sujo, porque ele usa de uma autoridade espiritual, de alguém que você confia, para abortar um sonho, que é da família crescer, colocando no seu coração que você vai ser pai espiritual, que você vai conseguir liderar e por isso você não vai ter tempo para gerar os próprios filhos. E, na verdade, ali não tem nada a ver com o seu ministério local daquele momento atual. Mas o que Deus vai fazer através dos seus filhos lá na frente. Então, quando ele aborta um sonho aqui, quando ele investe num casal por uma separação, por isso que eu falo, quando você vê um casal caminhando para um divórcio, o quanto é triste. Porque o foco não é aquele casal. O foco é aquela criança que tem um chamado lá na frente. O que essa separação vai causar na mente, no coração, essa criança ferida, mais um adulto cheio de coisa para se curar, atrasando a vida e muitas vezes deixando de acreditar no relacionamento, deixando de acreditar nas famílias, porque viu um casamento frustrado dos pais.
Então, o quanto ele investindo para querer impedir, porque olha a bênção dos seus filhos. E uma coisa importante é justamente sobre isso, é que eles falavam assim, não, mas o mundo que nós vivemos é um mundo em que vocês não podem ter crianças, não podem gerar crianças, o mundo está perdido. Mas, gente, é justamente para esse momento que os nossos... filhos para as trevas, né? Já ouvi Exatamente. E os nossos filhos, eles vêm como luz do Senhor para poder fazer além daquilo que já vem sendo feito. Mas essa é a estratégia do inimigo, do diabo, né? Não nasce, não, aborta esse sonho, não entrega isso. E o que será das nações, das gerações que vêm depois? E a gente vê que sempre o que antecede grandes acontecimentos é justamente essa investida do diabo, né? A gente vê lá no passado, né, quando antes de Moisés nascer, tinha sido dada uma sentença. Para que todos os homens, os meninos, eles fossem... tinham que matar as crianças. Então, a gente conhece, se você conhece a história de Moisés e tudo que a mãe de Moisés, que é citada como uma heroína da fé, pelo simples fato de ser mãe. Ela fez uma grande obra tendo a coragem de ter o seu filho, de gerar o seu filho, expondo ele a todos os perigos, mas crendo que o Deus dela guardaria. E quando Jesus nasceu, também aconteceu a mesma coisa. Exato. Maria teve que se deslocar ali geograficamente, pensando, né, no seu filho, em Jesus, protegendo. Então, sempre que Deus ele vai agir de forma poderosa, o diabo ele investe, como você disse, hoje. Mas ele não pensa no hoje, ele pensa no amanhã. Exato. Então, os nossos filhos, eles são a influência da geração que vai vir, se posicionando. E você imagina se nós não tivéssemos e todos os outros pensássemos, né, como esse posicionamento é dito. Não, mas o mundo é cruel, sim, mas nós pertencemos a um Deus que nós somos o sal da terra. Se tirar o sal, nós não fazemos parte, nós somos estrangeiros e estamos aqui para influenciar. Então, você, né, que está aí, você que é um pastor, uma pastora, você que foi ferido, né, por uma autoridade, como você fez essa colocação tão pontual, né, que... uma autoridade que você respeitava, que você admirava, e a palavra dessa autoridade na nossa vida tem um peso, né? Tem uma reverência. Então, você acatou e você hoje está aí. Ó, essa autoridade não está presente, nenhuma das outras pessoas está, mas você está aí cheia de dores, feridas, não digo nem cicatrizes, mas você está sangrando. Eu quero dizer para você que não foi o Senhor quem causou essa dor, mas o Senhor tem a cura, ele é o bálsamo para curar. E eu acredito que se você passou por tudo isso, se você der a ele uma oportunidade, ele quer curar você porque existem outras pessoas esperando o seu testemunho se concretizar para serem alcançadas. Então, que você se levante dessa prostração, que você dê a ele a oportunidade, porque a sua história, ela é muito importante no reino. Então, que você libere o perdão, entendendo que o perdão livre, espontânea vontade, nós não temos, porque talvez você tenha todo o direito de estar magoado por essa pessoa que te feriu, mas é uma decisão. Então, que você decida se livrar de todas essas dores, traumas, complexos, palavras ditas a você. O Rodrigo, todos os dias, quando a gente vai para a escola, ele fala para as crianças, nós somos o que a Bíblia diz que somos. Somos escolhidos, somos ungidos, somos capazes. Então, que você lembre que você é o que Deus fala ao seu respeito, não o que disseram. E que você se levante, dê a Deus uma oportunidade, porque eu sei que assim como nós escolhemos não carregar mágoa, ressentimento, mas agarramos aquela oportunidade de recomeçar e lutamos, né? Ganhamos de presente o primeiro tratamento e hoje eu estou aqui, né? Tenho os meus filhos e contando para você essa superação. Amanhã vai ser você, alcançando Amém. Tantas outras pessoas. E a gente precisa entender que tudo é Deus. Ah, mas aconteceu isso. É como o povo.